Muito obrigado, pastor César. Muito obrigado a você, querido diretor, que está aqui até agora. Quero conversar um pouquinho com você sobre os clubes de saúde e sobre o corpo de saúde. Mas primeiro eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia rapidamente. Mateus capítulo 10, versículos 7 e 8. Diz assim: Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Queridos, esta ordem de Jesus não foi apenas para os primeiros discípulos. Essa ordem de Jesus é também para nós hoje. E eu quero conversar com você hoje sobre como fazer a obra médico-missionária na sua igreja. E eu quero dizer que a estratégia mais simples de fazer isso é através dos clubes de saúde. Por isso que eu vim com a minha camiseta aqui de clubes de saúde. Essa não é a camiseta daqui de São Paulo, essa camiseta é da União Sudeste. Mas nós devemos estar fazendo a nossa aí nos próximos dias. Essa arte aqui está disponível no site da divisão, se você já quiser ir se adiantando, tá? Hoje eu quero conversar com você sobre como fazer a obra médico-missionária no lugar que você está, na sua igreja. E eu queria mostrar para você, já está aparecendo para eles a imagem aqui do PowerPoint? Agora sim, né? Agora eu estou vendo também. Eu quero dividir com vocês aqui, vamos falar um pouco sobre clubes de saúde. Eu quero ler alguns textos do Espírito de Profecia com você, para você perceber o que nós precisamos fazer. Olha só, olha o que nos diz o Espírito de Profecia. A referência está aí embaixo. Os sanatórios estabelecidos no futuro não devem ser construções grandes e onerosas. Cumpre que se estabeleçam sanatórios locais pequenos em ligação com nossas escolas. Medicina e Salvação, página 156. Deve-se prover em toda cidade um lugar em que os escravos dos maus hábitos possam receber auxílio para quebrar as cadeias que os prendem. Veja só, quando a gente fala em obra médico-missionária, muitas vezes você imagina o Hospital Adventista de São Paulo, aqui onde eu trabalho, ou a Clínica Adventista de Curitiba, ou até mesmo as Lanchas Luzeiro, lá na região norte. Mas o que nós fomos orientados, o que nos diz o Espírito de Profecia? Em toda cidade, em todo lugar em que há uma igreja, deve haver a obra médico-missionária. A obra médico-missionária não é exclusiva das instituições de saúde, ou não deveria ser, não deve ser. A obra médico-missionária deve ser desenvolvida em cada igreja, em cada cidade, em cada lugar, e aí na sua igreja também. E como é que nós podemos desenvolver a obra médico-missionária? Temos várias formas de fazer. A forma mais simples, que você pode desenvolver em qualquer lugar, é através dos clubes de saúde. Então eu quero mostrar para você aqui mais alguns textos. Você consegue botar os textos novamente na tela? Mais alguns textos. Veja só, Medicina e Salvação, página 131. Há uma grande obra a ser feita. Estás fazendo tudo o que podes para auxiliar? Deus nos deu uma missão que os anjos poderiam invejar. A obra médico-missionária deve ser feita. Milhares e milhares de seres humanos estão perecendo. A compaixão do céu está tocada. Todo o céu está olhando com intenso interesse. Página 325. Em cada grande cidade deve haver uma representação da verdadeira obra médico-missionária. Não é só na cidade de São Paulo. Não é só no Rio de Janeiro. Não é só no Hospital Adventista. Não é só onde tem lancha. Não. Cada grande cidade, em cada lugar que existe uma igreja. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda, meu querido, é que cada igreja tem um diretor de saúde,
para desenvolver a obra médico-missionária. Quero mostrar mais alguns textos para você. Veja só, esse é profundo. Talvez você, diretor de saúde, seja também um profissional de saúde. Ou talvez nós temos aqui alguns profissionais, que não são diretores, que estão nos ouvindo. Veja só o que diz aí no Medicina e Salvação, página 31. Todo profissional médico, quer ele reconheça ou não, é responsável pela alma, bem como pelo corpo de seus pacientes. O Senhor espera de nós muito mais do que muitas vezes fazemos para Ele. Todo médico deve ser devotado e inteligente, médico, missionário, evangélico. Deixa eu falar para você que está me ouvindo e que é profissional de saúde. E talvez você não conhecia ainda esse texto, não tinha ouvido falar dessa realidade. Se você é da área de saúde, se você tem uma formação na área de saúde, Medicina e Salvação, página 31. Deus espera de você que você seja devotado, inteligente, obreiro, médico, missionário. Então, talvez você esteja se perguntando, e orando a Deus, talvez, perguntando, meu Deus, o que eu devo fazer na obra? Será que eu devo trabalhar com o Ministério A ou com o Ministério B? Deus já tem uma resposta para você. Medicina e Salvação, página 31. Se você é um profissional dessa área, Deus espera de você que você esteja envolvido na obra médico-missionária. Deus tem um plano para você. Muitos de nós não sabemos disso. Muitos profissionais de saúde hoje não sabem dessa informação. E eu tenho um prazer, eu faço questão de passar essa informação para você. E que você passe ela adiante. Na verdade, nós temos um problema crônico na igreja adventista. Muitas vezes as pessoas entendem um pouco da mensagem de saúde, mas não entendem da obra médico-missionária. Veja bem, são dois conceitos muito próximos, mas não são iguais. É igual a justificação e santificação. Não dá para a gente separar, mas a gente também não pode confundir. A mensagem de saúde é como viver melhor. Quais são os 8 remédios naturais? Como eu devo me alimentar? Que exercícios devo fazer? Como devo tomar meus banhos de sol? Essa é a mensagem de saúde. Como ser temperante? E o que é a obra médico-missionária? É a pregação do evangelho através da mensagem de saúde. Queridos, algumas pessoas da igreja até entendem um pouco de mensagem de saúde, mas sabe-se muito pouco sobre a obra médico-missionária. E eu quero convidar você hoje a ser um pioneiro da obra médico-missionária. São muito poucos os lugares hoje na Igreja Adventista do Brasil que desenvolvem a obra médico-missionária. Eu quero convidar você e a sua igreja a serem um lugar onde se faz obra médico-missionária. Quero compartilhar mais alguns textos com você. Olha só, Conselho sobre Saúde, página 475. Onde quer que a verdade seja proclamada, deve ser ministrada a instrução quanto ao preparo de alimentos saudáveis. Olha o final do texto que diz: assim, tanto os pobres quanto os que estão em melhores condições poderão aprender a viver com boa saúde. Conselho sobre Saúde, página 468. Em toda cidade onde temos uma igreja, há necessidade de um lugar no qual se possa aplicar tratamento. Olha o final. Deve-se prover um lugar no qual se possam tratar as doenças comuns. Meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos levar a obra médico-missionária a cada igreja, a cada pequeno grupo, a cada bairro, a cada cidade. Qual é o instrumento para fazer isso? Qual é o instrumento que Deus escolheu para fazer essa obra? Você, diretor de saúde. Você é o instrumento que Deus escolheu para desenvolver essa obra, para dar capilaridade para a obra médico-missionária, para que ela seja desenvolvida em todos os lugares. Então, veja, o que nós fazíamos no passado? Nós fazíamos ali um evento, nós fazíamos ali uma grande feira de saúde, e ali a gente atendia muitas pessoas, mas muitas vezes depois daquela feira de saúde nós não tínhamos uma continuidade. Nós desenvolvíamos ali
uma ação social, um atendimento médico gratuito para a população carente, e a mesma coisa, depois não tínhamos continuidade. Então veja, essas coisas são boas, eu ainda faço essas coisas, eu ainda trabalho com isso na minha igreja local. Mas a nossa obra médico-missionária é muito mais, ela não pode ser só isso. A nossa obra médico-missionária envolve ensinar as pessoas como não adoecer, envolve promoção de saúde, envolve educação, envolve refazer no homem a imagem e semelhança de Deus. Envolve um trabalho preventivo para a pessoa não adoecer. É um trabalho que efetivamente salva vidas. Envolve continuidade. As pessoas não vêm uma vez para depois nunca mais elas aparecerem. A gente acompanha as pessoas. Então eu quero passar para vocês hoje alguns princípios da obra médico-missionária. O primeiro conselho que eu quero dar para você, se você gosta de trabalhar com a obra médico-missionária, leia os livros em que Ellen White fala sobre obra médico-missionária. Eu vou dizer aqui 3 livros importantes que você deve ler. Primeiro, Medicina e Salvação. Segundo, Conselhos sobre Saúde. Terceiro, Ministério Médico Missionário Urbano. Medicina e Salvação, Conselhos sobre Saúde, Ministério Médico Missionário Urbano. Leia esses livros. Esses 3 livros são bem pouco conhecidos pela igreja, mas são os livros em que Ellen White mais fala sobre obra médico-missionária. Como fazer a obra médico-missionária e onde você está. Estude. Eu sei que eu estou falando de muitas páginas, né? Medicina e Salvação tem 340 páginas aproximadamente, o Conselho sobre Saúde são umas 600 e pouco, eu sei que é muito. Mas se programe para ler isso no longo prazo, para você entender sobre a obra médico-missionária. Não precisa ler tudo de uma vez, tudo numa semana. Mas estude, porque ali está a maneira como nós devemos fazer. Aqui eu vou apresentar para vocês alguns princípios da obra médico-missionária. Você vai ver aí no seu slide o que é um clube de saúde. E a resposta que eu vou dar para você, o que é um clube de saúde, são os princípios da obra médico-missionária. Isso, se você for ler esses livros que eu te falei, você vai encontrar lá. Quais são os princípios da obra médico-missionária? O clube de saúde tem que ser uma atividade contínua no correr do tempo. Tá? Anote a primeira palavra-chave, longitudinalidade. Longitudinalidade. O clube de saúde é uma atividade contínua, uma atividade que permanece no correr do tempo. Não é apenas uma feira que a gente vai fazer num dia, atende 100 pessoas e nunca mais a gente vai ver essas pessoas. Não. É uma atividade contínua. É melhor você ter poucas pessoas que se encontrem ali toda semana, ou 2 vezes por semana, ou a cada 15 dias, que seja, do que você ter 100 pessoas que você só vai ver uma vez. Deixa eu te falar por que é tão importante a questão da continuidade. Tem 3 razões importantes para isso. Primeiro, a gente está ensinando saúde. A gente está ensinando os 8 remédios naturais. Consequentemente, a gente está ensinando mudança de hábito. Quando a gente ensina mudança de hábito, isso é uma atividade educacional. Se você quer educar alguém, é mais fácil você educar uma pessoa se você encontrar com ela só uma vez? Ou se você encontrar com ela várias vezes seguidas? É claro que é mais fácil influenciar uma pessoa se você encontrar com ela várias vezes seguidas. Por isso, o clube de saúde é uma coisa contínua. Por isso, você não vai encontrar no espírito de profecia, em nenhum momento, Ellen White falar sobre cursos de culinária. Ela fala sobre escolas de culinária. Porque existe uma ideia de continuidade. A escola, mesmo que ela tenha férias em algum momento, mesmo que ela pare, suspenda as aulas por alguma razão, mas ela é uma escola, ela permanece, ela vai continuar ali. E em breve, aquelas atividades serão retomadas. Você observa longitudinalidade, continuidade. Uma atividade contínua no correr do tempo. A primeira razão é essa, porque nós queremos influenciar as pessoas a serem mais saudáveis.
É uma educação, é mudança de hábito. Isso leva tempo. A segunda razão é porque essas pessoas vão começar a melhorar dos seus problemas de saúde. Quando elas começarem a melhorar dos seus problemas de saúde, elas vão chegar para você, vão agradecer, vão dizer como estão felizes, possivelmente vão se interessar por você, pela sua família, pelas atividades da igreja. Eu tive a oportunidade, uma vez, de presenciar uma assembleia de clubes de saúde. E nesse momento, nessa assembleia de clubes de saúde, nós tivemos um momento de testemunhos. E as pessoas foram lá e elas contaram as suas histórias. Olha, eu tinha dores, mas depois que eu conheci o clube de saúde eu não tenho mais. Olha, eu tenho diabetes, mas agora eu não preciso mais da mesma quantidade de medicação que eu tomava antes. Ou então eu não preciso mais de insulina. Eu não tomo mais insulina, o médico suspendeu. Eu tenho depressão, mas agora eu estou melhor. As pessoas contam essas histórias. Isso é extremamente gratificante. Você vai ter a felicidade de ver as pessoas melhorarem a sua saúde. Terceira razão. Se nós estamos fazendo a obra médico-missionária e queremos pregar para as pessoas, nós precisamos ter um relacionamento com elas. Isso você não faz em uma feira de saúde, em uma ação social. Você precisa de tempo, você precisa de continuidade. Por isso é tão importante que seja uma atividade contínua. O que mais? Temos outras características aqui. É uma atividade de promoção de saúde, tá? Então a gente está ajudando as pessoas a serem mais saudáveis. A gente está promovendo saúde. Ou seja, o nosso foco é educar as pessoas para que elas vivam os 8 remédios naturais, para que elas tenham mais saúde. Consequentemente, não adianta eu só ter atendimento, um atendimento médico, mesmo que seja atendimento de medicina natural. Não pode ser só isso. Não tem problema, não me entenda mal. Não estou dizendo que não pode ter atendimento médico. Como eu falei para vocês, eu ainda faço isso. Mas não pode ser só isso. Porque senão é a mesma medicina que tem em qualquer lugar. Mas eu estou fazendo um atendimento com medicina natural, doutor Januário. Mesmo assim, não é só a medicina, por ser a medicina natural. A gente precisa ensinar as pessoas a ser saudável, a prevenir, a viver os 8 remédios naturais, a fazer exercício, se alimentar bem. A gente precisa ensinar as pessoas a viverem tudo isso. Então, isso faz parte dos princípios da nossa obra médico-missionária. Promoção de saúde, uma atividade preventiva, ensinar os remédios naturais e, principalmente, uma atividade com amizade e espiritualidade. Você vai desenvolver ali um relacionamento com aquelas pessoas. Você vai criar ali como se fosse um pequeno grupo. Você vai abraçar aquele grupo. Você vai se relacionar com essas pessoas. Você vai comer junto com elas. Você vai conhecê-las, chamá-las pelo nome. Você vai orar com elas. A gente vai falar daqui a pouco como é que faz o pequeno grupo, como é que faz o clube de saúde, a reunião do clube de saúde. Então, você vai interagir com elas, se interessar por elas. Você vai viver o reino de Deus com essas pessoas, no ambiente espiritual e no ambiente de amizade. Então, veja, quando eu digo que é um ambiente espiritual, entenda, não estou querendo dizer... Não é para a pessoa vir para o clube de saúde e encontrar ali um evangelismo camuflado. Não é isso, gente. Tá? Então, a pessoa chegou lá, era escola de culinária, chegou lá, não tem escola de culinária, a gente vai estudar hoje o milênio. Não é assim que funciona. A gente está fazendo um clube de saúde, a pessoa vai lá pelo interesse da saúde, ela tem que encontrar o que ela está indo buscar. Lógico, ali é interessante que você tenha momentos espirituais. Podem ser momentos breves. Como é que eu costumo fazer? O clube de saúde inicia a reunião. Então, a gente vai ter ali um profissional de saúde, quem sabe ali um enfermeiro, quem sabe ali alguém que esteve disponível para você em algum momento, um médico, um nutricionista, para falar ali 10 minutos sobre a importância do exercício físico. Ele fala 10 minutos. Terminou de falar os 10 minutos, o mesmo profissional abre ali a Bíblia, lê um texto bíblico,
faz uma meditação de 2 minutos, não precisa mais do que isso. 2 minutos, e diz assim: eu queria saber se algum de vocês tem um pedido de oração, porque eu quero orar com você. Faz uma oração, acabou a oração, vai para a atividade prática do clube de saúde. Perfeito. Então, isso é o suficiente para dar espiritualidade. E no momento que você estiver se relacionando na atividade prática, seja na escola de culinária, ou seja num Mexa-se pela Vida, você vai estar se relacionando ali, trocando ideia, convivendo com aquela pessoa, perguntando da vida dela, como é que está o seu filho, desenvolvendo um relacionamento, amando essa pessoa e vivendo o reino. Mas vamos falar mais princípios do clube de saúde. Primeiro, o clube de saúde é aberto para a comunidade de fora da igreja, certo? Então, é aberto para a comunidade de fora da igreja. Veja, é a obra médico-missionária. A gente quer pregar o evangelho. E eu sei, você vai me dizer, Januário, a gente vive hoje num momento que a igreja está precisando, mas veja só, a gente vai convidar a igreja, mas o público-alvo é a comunidade que está lá fora. Por quê? Porque lá fora existe um interesse pela área de saúde muito mais alto do que dentro da própria igreja. Vocês sabem disso, vocês trabalham com saúde na igreja, sabem do que eu estou falando. Quando você convida, e eu já conversei com diretores, não, eu vou fazer o piloto primeiro dentro da igreja. Quando estiver funcionando dentro da igreja, aí eu vou chamar os de fora. Mas a maioria das pessoas com quem eu conversei, que tentaram fazer isso, não consegue evoluir, não consegue progredir. Por quê? Porque dentro da igreja as pessoas não têm interesse, então o grupo não consegue se engajar. Mas quando você divulga para fora da igreja, as pessoas de fora da igreja vêm, aí sim, o grupo começa a funcionar e isso acaba influenciando as pessoas da igreja a virem procurar o grupo. Na prática, que eu tenho visto em todos os lugares que eu tenho passado, é isso que acontece. Então, anuncie fora da igreja. Você pode anunciar para a igreja também. Pode colocar no boletim da igreja, falar no horário dos avisos, colocar no grupo de WhatsApp dos irmãos. Mas divulgue na rádio local, divulgue no posto de saúde, divulgue nas escolas do bairro, divulgue nas feiras livres, faça panfletos, divulgue no jornal local, ponha faixa em frente da igreja. Eu tive diretores que me falaram, Januário, eu coloquei uma faixa em frente à igreja com o meu número de telefone e todo dia eu recebo mensagem de gente interessada em participar. Está lá, clube de saúde, gratuito. E aquela pessoa passava, às vezes, no ônibus de frente à igreja e nunca tinha reparado na igreja. Ou nunca tinha se interessado na igreja. Mas, a partir do momento que tem ali o convite para uma atividade do Ministério da Saúde, ela se interessa, ela deseja. Então, anuncie para o público externo, anuncie para fora da igreja. Esse público tem um interesse muito mais alto na área de saúde. As pessoas vão vir. E quando elas vierem, você vai ter material para estimular as pessoas da igreja a vir também. Veja, os clubes de saúde são também um instrumento de impacto social. Eles tornam a igreja relevante. Anote a segunda palavra-chave, relevância. Relevância. Sabe por que é um instrumento de impacto social? Alguns números para você entender. Hoje, nós vivemos num mundo em que, vou pegar o Brasil, 1 a cada 3 brasileiros com mais de 40 anos é hipertenso. 8% da população é diabética. A cada 5 ou 6 brasileiros, um deles vai ter depressão em algum momento da vida. Em cada 6 brasileiros, um deles terá um AVC. Em alguns lugares, por exemplo, São Paulo, acredita-se que de 20% a 30% da população tenha algum transtorno de ansiedade, em maior ou menor grau. Queridos, a gente já vivia uma pandemia de doenças do estilo de vida. Se você abre um clube de saúde e você influencia 20, 30, 40 pessoas que seja, pode parecer que o seu trabalho não é nada,
Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Em termos de saúde pública, o benefício que você faz, ele é incalculável. É incalculável. O quanto você previne de depressão, o quanto você previne de infarto, o quanto você previne de transtorno de ansiedade, o quanto você previne de alguns tipos de câncer, é incalculável. Talvez você pense, mas no meu clube de saúde só tem 20 pessoas. Sim, mas imagine um distrito agora, cada igreja tiver 20. Se são 5 igrejas, de repente são 100 pessoas. Olha quantas vidas a gente está salvando. Meu querido, deixa eu te falar. Às vezes eu converso com as pessoas e elas dizem assim, eu queria ser um médico, eu queria ser um enfermeiro para trabalhar salvando vidas. Olha, eu gosto do meu trabalho. É bom salvar vidas. Mas sabe, nem sempre a gente consegue salvar as vidas das pessoas, porque elas já estão doentes e nem todas as doenças têm cura. E é muito frustrante quando a gente trabalha com esse grupo de pessoas que a gente não consegue salvar. Mas quando a gente fala de promoção de saúde, a gente fala de salvar vidas efetivamente, porque a doença não vem. Você está evitando que a doença venha. E se por um acaso, de repente, ela vier, ela vai vir muito mais branda. Essa é realmente a cura 100% eficaz. Isso realmente salva vidas, e eu posso te falar com propriedade, já tem muitos trabalhos científicos mostrando que esse tipo de trabalho que a gente faz salva vidas efetivamente. As pessoas adoecem menos, elas sobrevivem. É desse tipo de cura que a Bíblia fala. Apocalipse 21, verso 4, o apóstolo João nos diz que lá na Nova Jerusalém não haverá choro, nem dor, nem morte, nem pranto, nem luto, porque as primeiras coisas passaram. Mas quando chega no capítulo 22, no versículo 2, você vai ver o mesmo apóstolo João dizer que a folha da árvore da vida é para a cura das nações. Como é que a folha da árvore da vida é para a cura das nações? Se não haverá mais doença, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte. E a palavra cura mesmo, no grego original está a palavra terapeia, de onde vem o nosso terapeuta, terapia, terapêutico. Porque a cura de que a Bíblia fala é a prevenção. É você viver de acordo com as leis naturais para que a doença não venha. Lembra lá de Êxodo 15, 26? Se ouvires atento a voz de Jeová, teu Deus, cumprirdes os seus estatutos e obedeceres aos seus mandamentos, nenhuma das enfermidades que enviei sobre o Egito virá sobre ti, porque eu sou Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, verso 26. Queridos, você efetivamente vai estar salvando vidas. Talvez eu esteja falando para alguém que sempre quis salvar vidas de alguma forma, e a vida não deixou você seguir o caminho que você planejou. Deixa eu te falar que você não precisa ser médico e enfermeiro para salvar vidas. Se você for um promotor de saúde, essa palavra existe hoje na literatura científica, promotor de saúde, ou community health worker no inglês. Você pode salvar vidas se você for um obreiro médico missionário, como um diretor de saúde. Os clubes de saúde tornam a igreja relevante. Eu sempre gosto de perguntar se hoje a sua igreja se mudasse, se ela saísse do prédio que ela está hoje, será que a comunidade ia sentir falta? Como é o relacionamento da sua igreja com a sua comunidade? Como é que funciona? Eu gosto de dizer que o clube de saúde é um presente da igreja para a comunidade, para ajudar a comunidade a ser mais saudável, para melhorar a saúde das pessoas da comunidade. Será que se a sua igreja se mudasse aí de onde ela está, o que será que os vizinhos iam dizer? Que bom que foram, já vai tarde. Ou será que iam dizer, não fazia diferença nenhuma? Ou será que iam dizer, nossa, eu gostava desse pessoal,
Todo ano eles vinham aqui, pelo menos uma vez ou duas, vinham aqui, oravam comigo. Tinha um negócio de deixar livro. Não podiam ver uma pessoa com fome. Não podia ter uma pessoa com fome aqui perto dessa igreja. Não podia ver, não. Se tivesse uma pessoa com fome, eles se viravam em três e davam de comer a pessoa. Será que é isso que vão dizer da sua igreja, se a sua igreja se mudar? Será que é isso que vão dizer da minha igreja, se a minha igreja se mudar? Nós precisamos tornar a igreja relevante. A segunda palavra-chave é relevância. A primeira é longitudinalidade. A segunda é relevância. Os clubes de saúde são um canal de evangelismo tanto para usuários quanto para profissionais. Sim, nós temos várias bênçãos. Essa história que eu contei da Assembleia dos Clubes de Saúde, muitas pessoas contaram não apenas que melhoraram dos seus problemas de saúde, mas diziam, olha, eu frequentava outra igreja, ou não frequentava igreja nenhuma. Depois que eu conheci o clube de saúde, comecei a estudar a Bíblia, me tornei adventista. Então, é um instrumento missionário poderoso, inclusive para profissionais de saúde. Por quê? Porque, às vezes, você está precisando de um profissional de saúde. Eu sei que algumas igrejas não têm profissional de saúde. E, às vezes, existem profissionais de saúde que têm o interesse de fazer trabalho social. Contacte esses profissionais de saúde. É claro, sempre existe aquela dúvida, mas eu estou Januário, eu vou trazer um profissional de saúde fora da igreja, será que não vai dar problema? Gente, não dá problema. É só você ter bom senso. Tá? 95% da nossa mensagem de saúde hoje está confirmada cientificamente. Os outros 5%, existe algum questionamento, existe uma tendência de que se comprove, mas ainda não está 100% comprovado. Mas 95% da nossa mensagem de saúde hoje tem comprovação científica. Então, é só você não escolher nenhum tema polêmico. Você não precisa trazer um nutricionista de fora da igreja para falar sobre café, por exemplo, que é um tema ainda polêmico na literatura científica. Não, se você vai trazer, pede para falar sobre outra coisa, sobre a importância da alimentação saudável, a importância de evitar o açúcar, como prevenir o câncer com a alimentação. E a conversa vai ser basicamente a mesma que a gente faz dentro da igreja, posso te garantir. Né? A não ser que seja um profissional muito desatualizado, mas se for uma pessoa atualizada, uma pessoa jovem, a conversa vai ser a mesma. Educador físico, não tem diferença nenhuma do que ele vai fazer se ele for adventista, se ele não for. Enfermeiros, médicos. Então, procure essas parcerias. Elas vão ajudar. E eu tive já a grata satisfação de presenciar, não foi apenas um, de presenciar batismos de profissionais que vieram para ajudar. Ah, não, eu vou para ajudar porque vai ser o meu trabalho social. E quando chegou lá, começou a estudar a Bíblia e se batizou. Gente, não é só uma nem duas vezes, isso acontece com frequência quando você desenvolve um clube de saúde. Os princípios aqui do clube de saúde, as características mais importantes. Observe aí, está passando lentamente. Olha só, longitudinalidade, olha a palavra escrita aí para você não esquecer. Promoção de saúde, ou seja, ênfase no preventivo. Você pode fazer atendimentos, mas tem que ter a ênfase no preventivo. Atividades práticas, não é só, o clube de saúde não é um ciclo de palestra, tá? Então, tem que ter alguma atividade prática, tem que ter exercício, tem que ter cozinha, tem que ter alguma coisa na prática. Serviço comunitário. Então, a gente está querendo servir a comunidade, estamos aqui para viver o reino, para ajudar as outras pessoas, especialmente os que mais necessitam. Espiritualidade, tá? Não é propriamente uma classe bíblica, mas as pessoas têm que saber que estão no meio de pessoas espirituais. Elas têm que saber que são amadas, elas têm que ver em nós o reino de Deus. Convivência social. Né? Então, a gente vai desenvolver ali amizade, relacionamento com essas pessoas e, por fim, missão. Desconfigurou um pouquinho aí o slide, mas, por fim, o último pilar é a missão. Nós queremos pregar para as pessoas. Então, quando essas pessoas vêm para o clube de saúde, por que o Espírito de Profecia diz que a mensagem de saúde é o braço direito, né, da mensagem do terceiro anjo? Porque ela abre a porta
para que o corpo passe. Né? A mensagem abre a porta para que o resto da mensagem entre. Né? É uma cunha de entrada, diz Ellen White. Então, quando as pessoas começam a interagir com você no clube de saúde, elas mesmas começam a se interessar. Elas mesmas vão começar a perguntar para você, olha, eu queria aprender mais e tal. Lógico, se ela não perguntar, à medida que você for desenvolvendo o relacionamento, a ideia é que em algum momento você ofereça isso para ela. Né? Mas, na maioria das vezes, elas mesmas vão pedir. Desenvolva isso. Não é só para ficar lá cuidando da saúde, a gente também quer falar de Jesus. Tá? Então, veja, o clube de saúde, ele pode ter, observe aí, o que a gente estava falando? Por isso que a gente escolheu estrategicamente os assuntos de hoje. Por isso que a gente já orientou vocês. Como é que se faz um grupo de atividade física? Tivemos esse momento. Como é que se faz uma escola de culinária saudável? Tivemos esse momento aqui. Uma ênfase. Sempre procure o nome Escola de Culinária Saudável. Tá? Quando você coloca Escola de Culinária Vegetariana, às vezes desperta um certo preconceito. Às vezes a pessoa tem um preconceito ali. Nunca comeu uma comida vegetariana, mas tem um certo preconceito com a comida vegetariana. Então, põe Escola de Culinária Saudável. Né? E você pode fazer mais coisas. Depende do recurso que você tem na igreja. Imagine, doutor Januário, a minha igreja é uma igreja de 5.000 pessoas, ou é uma igreja numa cidade de 5.000 habitantes, uma igreja de 20 pessoas, a gente não tem dinheiro, a gente não tem profissional de saúde, dá para fazer um clube de saúde? Vou dar o exemplo de um grupo de caminhadas. Do que você precisa para fazer um grupo de caminhadas? Nada. Você precisa de um lugar e de uma pessoa que seja responsável por isso. Então, é possível fazer em igrejas pequenas. Também é possível fazer em igrejas maiores. Eu quero desenvolver uma escola de culinária, mas a minha igreja não tem cozinha. Você sabe o que aconteceu uma vez? Eu já vi igrejas que levam... a igreja não tem cozinha, mas na rua da igreja tem uma escola. Aí eles vão lá na escola, levam o projeto por escrito. O que vocês acham de um projeto de uma escola de culinária, que eu vou ensinar os pais dos alunos a cozinhar saudável, a fazer promoção de saúde, a ficarem curados das suas doenças. Vou interagir a escola com a comunidade. A maioria das escolas aceita de bom grado. Então, você consegue aí fazer parceria com escolas públicas, fazer parceria com unidades de saúde. Isso é uma coisa que geralmente desperta o interesse das pessoas. Você pode, se você tiver mais recursos, você pode fazer uma coisa mais sofisticada. Por exemplo, os grupos de perda de peso. Né? O grupo de perda de peso, eu já conheci igrejas que tinham... Tem igreja que tem muita coisa. Tem nutricionista, tem educador físico, tem endocrinologista, tem cardiologista, tem balança de bioimpedância. Dá para fazer uma coisa um pouco mais sofisticada, dá para fazer uma coisa um pouco mais complicada. Né? Você pode fazer o grupo para parar de fumar. O curso para parar de fumar ele foi reeditado, né, pela Universidade de Loma Linda, e ele foi traduzido para o português pela equipe da Clínica Adventista de Curitiba. Então, está disponível no site da divisão o Respire Livre 2, tá, que é a versão mais nova do curso, e você pode aplicar isso como também um clube de saúde. Exige um pouco mais de treinamento, mas nada absurdo, nada fora da realidade. Você pode ter também aqui grupos de apoio. Tá? O que é grupo de apoio? Existe uma coisa muito interessante que a igreja está desenvolvendo agora, isso começou nos Estados Unidos, chamada Ministério de Recuperação. Talvez você já tenha ouvido falar do AA, que são os Alcoólicos Anônimos. Os Alcoólicos Anônimos, eles trabalham com um método conhecido como método dos 12 passos. O método dos 12 passos, depois você dá uma pesquisada no Google aí para você ver como é, ele é um método muito interessante, ele é um método, sobretudo, espiritual, porque ele reconhece que existe um poder superior, ele reconhece que você precisa se submeter a esse poder superior, que você perdeu o controle da sua vida e que, passo a passo, você vai reassumindo com a ajuda desse poder superior. Então, é um método absolutamente espiritual, que é usado
no Alcoólicos Anônimos. Então, hoje o que a gente está fazendo? Também é usado pelos Narcóticos Anônimos, né? Então, hoje o que a igreja está fazendo? Já começou nos Estados Unidos, já está bem desenvolvido lá. Aqui no Brasil a gente está iniciando ainda, dando os primeiros passos. Mas o que a gente faz? A gente tem um grupo e a gente usa o método dos 12 passos para aquela pessoa se libertar dos seus problemas, dos seus maus hábitos. Não precisa ser necessariamente só alcoolismo ou drogas. Pode ser também, mas pode ser também outras coisas. Tem muita gente que é viciada em jogo, tem muita gente que é viciada em trabalho, isso aqui em São Paulo é super comum, né? Vícios em geral, maus hábitos de uma forma geral, podem ser trabalhados através do Ministério de Recuperação. E o que é interessante dessa proposta é que ele é um grupo de apoio. Então, você não vai assumir o tratamento daquela pessoa. A pessoa tem uma dependência química de cocaína, por exemplo. Você não vai assumir o tratamento dessa pessoa. Ela vai continuar indo no psiquiatra dela, ela vai continuar indo no psicólogo dela, ela vai continuar indo no CAPS, se for uma pessoa que fica no CAPS. Ela vai continuar nas instrumentalidades dela. Você vai oferecer um grupo a mais. Um lugar onde essa pessoa vai poder falar sem ser julgada. Tá? É um projeto muito bom, tem tido resultados excelentes nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente já tem um grupo funcionando na Nova Semente, aqui em São Paulo. Ainda está nos passos iniciais. Tem um grupo já há muito tempo que funciona bem em Manaus. Acho que tem outros grupos também no Brasil que estão funcionando. É uma coisa que está iniciando. Nós teremos um treinamento em breve aqui na União Central, falando sobre isso. Vocês vão receber aí o material de divulgação daqui a pouco. Mas é um projeto bom porque é um projeto simples, exige muito envolvimento, né? O treinamento é um treinamento longo, né? Assim, não é só fazer o treinamento no final de semana e iniciar. Mas é muito gratificante, tem resultados muito bons. Se você tem interesse em trabalhar com dependente químico ou você que é mais da área da psicologia, é interessante procurar se envolver com isso. Isso é uma excelente proposta para ser um clube de saúde. Só para deixar claro, um grupo de atividade física, ele é uma coisa versátil. Você pode fazer um grupo de caminhadas, você pode fazer uma coisa mais sofisticada, você faz o que você tem à disposição. Você pode fazer um grupo de treinamento funcional? Pode. Faz o que você tem à disposição com os seus recursos. Eu quero fazer um grupo de ciclismo. Todo mundo tem que ter bicicleta. Aqui na Baixada Santista tem grupo de remo. E é uma bênção, funciona muito bem. Mas aí você vai trabalhar baseado naquilo que você tem, nos recursos que você possui. A ideia não é atrapalhar a vida de ninguém. A ideia é que você desenvolva o seu ministério evangelístico pessoal dentro do clube de saúde. Mais algumas dicas importantes. Um clube de saúde pode ser projeto de extensão em faculdade. Então, os estudantes de faculdades da área da saúde, eles precisam de horas de estágio em saúde pública. Aqui em São Paulo, a gente tem essa instrumentalidade disponível. E você consegue trazer o professor, que é um enriquecimento para o clube de saúde. Você pode fazer isso em conjunto com unidades básicas de saúde. Se você já estudou alguma coisa sobre o SUS, você sabe. A ideia da unidade básica de saúde é que ela fizesse promoção de saúde. Estimulasse exercício físico, culinária saudável, palestras educativas, atividades práticas. É o que hoje a literatura científica chama de Healthy Lifestyle Community-Based Interventions. É um nome comprido, né? Basicamente, são intervenções comunitárias de vida saudável, basicamente. A ideia seria que a unidade básica de saúde fizesse isso, mas ela não consegue. Por quê? Por causa da questão do SUS, da sobrecarga, porque tem muita gente para atender. Então, como é que eu vou botar o médico para fazer um trabalho educacional se o médico tem 60 pessoas para atender num dia, né? Como é que eu vou tirar a nutricionista do atendimento para fazer uma obra educativa se o sistema está sobrecarregado, né? Então, se você chega com um projeto desse para a unidade básica de saúde, a tendência deles é aceitar, é apoiar de alguma forma, nem que seja só com a divulgação, mas possivelmente com o local, às vezes até com a logística mesmo. Ousem, façam esses convênios, façam esses contatos. E assim,
uma coisa que é muito boa é que você não precisa ter medo de falar da espiritualidade. Nós já temos muitos trabalhos científicos mostrando que se você tem uma vida espiritual, você tem mais saúde. Então, não tem problema, a gente pode falar sobre espiritualidade. Você incentiva as pessoas a terem uma vida espiritual. É claro, você tem que ter bom senso. Se você está trabalhando numa unidade de saúde, você não vai falar dos 144 mil, né? Não vai falar do milênio, não vai falar das 3 mensagens angélicas. Você vai estimular as pessoas a orarem, a falarem com Deus, a conhecerem um Deus de amor, a lerem sua Bíblia em casa, né? Depois que ela estiver estudando a Bíblia, aí você vai estudar a Bíblia na casa dela, de preferência a equipe lá, a sua equipe do clube de saúde, dá estudo bíblico para essa pessoa. Aí lá na casa dela, você desenvolve os temas. Só precisa ter esse bom senso, mas pode falar de espiritualidade. Por quê? Porque já está provado cientificamente que faz bem à saúde. Tem muitos trabalhos científicos mostrando isso. Então, você pode fazer dentro de instituições seculares. E os clubes de saúde, o mais interessante, os clubes de saúde são democráticos. Você não precisa ser médico, você não precisa ser enfermeiro, você não precisa ter formação técnica na área, você só precisa ter boa vontade. Hoje, cada vez mais, nós temos trabalhos científicos falando sobre pessoas voluntárias, sem formação em saúde, desenvolvendo esse tipo de trabalho. E os resultados são excelentes. Então, isso é uma coisa democrática. Queridos, eu quero apresentar o último conceito, porque nós estamos já caminhando para o final. Eu vou encerrar agora, mas tem uma coisa que eu preciso que você entenda. Tá? Eu quero apresentar aqui o conceito de corpo de saúde. O corpo, vida e saúde. Você me escuta falar sobre clube, vida e saúde, você me escuta falar sobre corpo, vida e saúde, e eu quero que você entenda bem o que são esses conceitos. O que é o corpo, vida e saúde? O corpo, vida e saúde, ele é um conjunto de profissionais de saúde adventistas, de vocês, diretores de saúde, de estudantes e voluntários, ou seja, todo mundo que quer ajudar para desenvolver os clubes de saúde, que vai ajudar você, diretor, a desenvolver o seu trabalho. Vou mostrar uma imagem e isso vai ficar bem claro. Ó. Olha para a imagem. Qual é o nosso sonho? Um clube de saúde em cada igreja. Porque é isso que fala o Espírito de Profecia. Um clube de saúde em cada igreja liderado por você, diretor de saúde, fazendo a obra médico-missionária, salvando a vida das pessoas. Eu sei que em algumas igrejas não existem profissionais de saúde. E eu sei que em outras igrejas tem profissionais de saúde, mas são profissionais de saúde que não têm experiência na obra médico-missionária. Eu sei que talvez você aí na sua igreja até tenha muita experiência, nem precisa de orientação. Mas eu sei que a maioria das igrejas vai precisar de orientação. Então, olha só, nós vamos criar o corpo de saúde, o corpo vida e saúde da Associação Paulistana, que é um grupo de profissionais de saúde que vai ajudar você a desenvolver a obra médico-missionária aí na sua igreja. Então, entenda bem. De repente, aí você está pensando, talvez, imagine a vida de um profissional de saúde aí, talvez você tenha um enfermeiro na sua igreja, e esse enfermeiro ele é muito ocupado, ele trabalha demais, ele não consegue desenvolver o seu próprio clube de saúde, nem consegue ser diretor de saúde. Mas ele pode, de repente, num sábado à tarde, fazer uma palestra de 10 minutos sobre a importância do exercício físico lá na escola de culinária da igreja A. Ele vai lá, fala 10 minutos sobre a importância do exercício físico, em seguida, abre a Bíblia, ora, 15 minutos. E ali, daqui a 2 semanas, ele pode ir na igreja B, no grupo de exercício físico lá da igreja B, e falar 5 minutinhos sobre a importância, sobre os 8 remédios naturais. 5 minutos, não precisa mais do que isso. Terminou de falar, abre a Bíblia, faz uma oração. Entende? O ministério dele é ajudar os clubes de saúde. Ele não consegue desenvolver ele próprio dele, mas ele consegue ajudar, porque precisa de pouco. Só a presença dele lá
Imagina, a pessoa nunca foi na igreja adventista, ela vai lá, na escola de culinária, vê um médico. Esse médico abre a Bíblia, esse médico ora com ela. Entendeu agora o que é a obra médico-missionária? Então, queridos, temos uma liderança na associação, vou só mostrar a imagem para vocês mais uma vez. E essa liderança da associação desenvolve o corpo de saúde para apoiar que cada igreja tenha o seu clube de saúde, o seu clube Vida e Saúde. O clube de saúde pode ser um pequeno grupo, estimule, olha a ênfase dos pequenos grupos, estimule cada pequeno grupo a desenvolver uma atividade de saúde. Assim, cada pequeno grupo será um pequeno clube de saúde. Você pode fazer parceria com qualquer ministério da igreja e torne a igreja atrativa. Põe uma faixa na frente da igreja, meu irmão. Tenha coragem. Eu quero encerrar lendo um último texto bíblico para vocês. Eu quero ler aqui Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32 conta uma das minhas histórias favoritas da Bíblia. Quando Jacó luta com Deus. O verso 24 diz assim: você sabe quem é esse homem que lutou com Jacó? Porque o próprio Jacó fala no final da história: vi a Deus face a face, a minha vida foi poupada. Veja Gênesis 32, verso 24. E Jacó ficou sozinho. E então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, porque o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Esse texto traz um dos maiores paradoxos da Bíblia. Porque Jesus Cristo olha para Jacó e ele diz: você venceu. E eu imagino Jacó tentando entender como foi que eu venci. Eu estou manco, possivelmente pelo resto da vida. Como foi que eu venci? E eu queria deixar para você um texto lá do Maior Discurso de Cristo, página 62. E que Ellen White fala assim: Jacó só recebeu o Espírito Santo. Ele só entendeu a vida dele. Ele só se localizou espiritualmente quando ele caiu, impotente, nos braços do anjo do concerto. Foi no momento que ele parou de lutar. No momento que ele desistiu de tentar fazer as coisas do jeito dele, para fazer as coisas do jeito de Deus. Anote a terceira palavra-chave: submissão. No Ministério da Saúde, a gente já fez muito tempo as coisas da nossa forma. Está na hora de fazer as coisas da forma que Deus orienta. Eu estou orando por você e estarei sempre aqui disponível. Um abraço.